Amados ouvintes, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a terceira lição, que tem por título a inerrância da Bíblia. Esse aqui é o tema do nosso trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, que está baseada no nosso primeiro item da nossa declaração de fé, que diz assim: cremos na inspiração divina, verbal, plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. O nosso comentarista da nossa lição é o pastor Douglas Batista. Ele é líder da Assembleia de Deus, Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Esse é o comentarista do nosso trimestre. Então vamos lá. A inerrância da Bíblia, lição 3. Lição 3, de 16 de janeiro de 2022. O textuário da lição está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E a verdade prática nos diz o seguinte: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrâncias das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 21, e Hebreus, capítulo 10, versículo 15 ao versículo 17. Então vamos lá, irmãos, para os nossos temas, nossos principais temas dentro da lição, E o primeiro está no primeiro tópico, O que é a inerrância da Bíblia? O que é a inerrância da Bíblia? É a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Ela é a palavra de Deus. Então tudo que está na Bíblia ou se cumpriu fielmente ou está para se cumprir também fielmente. Ela é verdadeira em tudo o que se afirma nela, Deste modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. Deus não erra. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância,
a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. A Bíblia, ela reivindica a sua inerrância. Ela reivindica. O que é isso? Apesar de nós não termos essa palavra inerrância na Bíblia, dentro da Bíblia, a palavra inerrância, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Por exemplo, no livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Ou seja, a Bíblia, ela não precisa de subterfúgio, ela não precisa de nenhuma outra revelação que a confirme a sua inerrância, que diga que ela não tem erro. A Bíblia não precisa de subterfúgio humano, de ajudinha humana para se autenticar. Ela mesma se autentica. É o que a gente viu na última aula. Então, o escritor sagrado, no livro de Provérbios, escreveu: toda a palavra de Deus é pura, por Provérbio capítulo 30, versículo 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Salmo 18:30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. E Cristo também. Cristo, ele atestou a inerrância ao afirmar que nem o J ou um tio se omitirá da lei, que é justamente a leitura do nosso texto áureo, Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o J ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. E o Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. João capítulo 10, versículo 35. Vamos abrir a nossa velha Almeida, João 10, 35. Vamos lá. João 10, 35, que diz assim: pois se a lei chamou Deus aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Vou repetir. Pois se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Amém? E também que a palavra de Deus é a verdade. Na sua oração sacerdotal, o que o Senhor nos diz? No capítulo 17, versículo 17, no seu Evangelho, segundo escreveu João, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, meus irmãos, essas declarações indicam
que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. É 100%. E como eu falei, ela não precisa de ajuda humana, né? Ela não precisa de alguma outra revelação que ajude a ela a manter a sua autenticidade. Ela própria se autêntica, né? Ela própria se confirma, ela própria reivindica e afirma e mostra a sua total inerrância. A Bíblia também ela é infalível, né? A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Né? Infalibilidade. Algo que jamais vai falhar. Algo que jamais é falho. Algo que vai se cumprir. O que muitas coisas dentro da palavra do Senhor já foi cumpridas, já se cumpriram, e o que não se cumpriu vai se cumprir, vai acontecer. Né? Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Cabalmente. Vamos lá? Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Vamos lá. Chegando. Que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, irmãos, ela se cumprirá. Como diz um pastor, né? Embora todos os homens não cumpra a palavra de Deus, né? Mas de uma coisa é certa: a palavra de Deus se cumprirá na vida de todos os homens. Né? E o apóstolo Paulo, ele, quanto à desobediência do homem, né, em ouvir a palavra de Deus, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, né, no capítulo 10, deixa eu ver aqui, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então nem todos obedecem ao Evangelho, pois o homem tem o livre arbítrio dado pelo próprio Deus, que é dado pelo próprio Deus. Mas de uma coisa é certa: a palavra de Deus se cumprirá cabalmente na vida desse que não a cumpre, que não a obedece. Na vida de todos os seres humanos, a palavra de Deus se cumprirá de forma eficiente.
Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos com sinônimos. São obstantes, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a considera como inerrante. Por isso preferimos o uso de ambos os termos, que é a infalibilidade e a inerrância. Isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, ou seja, não falha, não falhou, não falha e jamais falhará. E é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. E infelizmente, o que a gente tem visto, tem presenciado, tem ouvido de alguns, é que a Bíblia ela se contradiz em alguns pontos, em alguns versículos, em algumas passagens, que é totalmente um pensamento equivocado e errôneo. A palavra de Deus ela não se contradiz. A palavra de Deus ela não erra. Os 66 livros da Bíblia, eles são completamente harmônicos. Embora escrito no espaço de 1500, 1600 anos, por 40 pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes tempos, diferentes épocas, diferentes séculos, mesmo assim, a Bíblia ela não se contradiz, ela é 100% harmônica. Nós já estudamos na inspiração plenária, verbal da Bíblia Sagrada. Plenária porque ela é da primeira letra do Gênesis à última exclamação do Apocalipse. Ela é plenária. Ou seja, ela é 100% inspirada por Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Porque toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Então vamos lá, Bíblia, que é o nome no plural, é o nome plural, Bíblia, no grego quer dizer biblion, no plural, é o nome plural, ou seja, porque contém os 66 livros, contudo, a sua harmonia é total, sem nenhuma contradição, sem nenhum atropelamento. O que devemos fazer é o que? Pedir a orientação, a ajuda do Espírito Santo, que nos esclareça as nossas dúvidas, que fale conosco,
né? Então a falha aí passa a ser do homem, que é falho, e por sua vez, muitos atribuem a falha à palavra de Deus, que não tem. E o terceiro tópico, o segundo tópico, irmãos, nos diz assim: o Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Ou seja, vamos lá, os manuscritos autógrafos, os manuscritos originais são chamados de autógrafos, tá bom? Autógrafos. Esses são os originais. São textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver se nós encontramos fácil esse texto para estar lendo para os irmãos. 2 Pedro, meu Deus, deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui fácil. Capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por homem, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, dos documentos dos autógrafos, que são os originais, não é cópia, algo que foi escrito pelos próprios personagens bíblicos, foram escritos pelas suas próprias mãos, né? Então, pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, o Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Ou seja, quem redigiu, quem copiou, quem traduziu os textos autógrafos foram também não inspirados desta vez, mas supervisionado, observado, iluminado pelo Espírito Santo, para que a palavra de Deus fosse fielmente redigida. Os manuscritos apógrafos, nós já vimos o autógrafos, que são os originais. Autógrafos é de autografar,
Quando nós dizemos assim, vou pegar um autógrafo com alguém. Então, esse autógrafo, para fazer sentido, tem que ser do punho daquela pessoa a quem eu desejo pegar o seu autógrafo. É isso? E os manuscritos autógrafos ou autografados são os manuscritos que são escritos pelos próprios personagens bíblicos. Pentateuco, por exemplo, por Moisés. Livro de Amós, escrito por Amós. E assim sucessivamente. Os livros de Jeremias, escrito por Jeremias. Samuel. Então, os autógrafos. Os manuscritos apógrafos, as cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Apógrafos, ele já é a cópia dos manuscritos originais. Atualmente existe cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos. A maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração ocorreu uma só vez, ou seja, na redação primária da Bíblia, da Palavra de Deus, ou seja, nos escritores sagrados. Esses, de fato, foram inspirados por Deus, os homens que fez os textos autografados, os homens que fez os autógrafos, os manuscritos autografados, esses sim foram inspirados por Deus. Sendo assim, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Apesar de ser textos apógrafos, ou apografados, texto copiado dos autografados, eles não deixaram de ter a supervisão, a iluminação, a observação do Espírito Santo. Então tem aí essa diferença. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Aqui a coisa pega, que é no terceiro subtópico do tópico 2. Vamos lá? Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como quem? Tobias, Judites, Macabeu, Baruque e outros, que faz parte exatamente da Bíblia católica romana. Tá bom? Então, estes são os pseudoepígrafos, livros apócrifos, livro que não foi passado pelo cânon sagrado. Exatamente porque
né, apresentam erros anacrônicos, doutrinas falsas e prática divergente das Escrituras. O exemplo da oração pelos mortos. É? Então, vamos lá, meu querido. Deixa eu baixar aqui para nós conversarmos. Cadê aqui as minhas... Meu Deus. Então tá aqui, irmãos. Vamos lá aos livros apócrifos. Tobias. E olha os ensinos de Tobias. Tem ensino em Tobias das artes mágicas. Judite tem, por exemplo, uma mulher jejuando por toda a vida, como que se fosse eterna. Veja aí, irmãos, o escândalo, né? A mentira por trás dos livros apócrifos, dos livros que faz parte da Igreja Católica. Macabeus, por exemplo, oração pelos mortos. Aí tem também o Eclesiástico. Aí no Eclesiástico você vai encontrar ensinos da crueldade e do egoísmo. Vai vendo. Baruque também tem esse, que é acréscimos feitos a Esther e Daniel. Então, meus queridos, esses livros pseudo-epígrafos, é isso que o nosso comentarista diz? Pseudo-epígrafos, que traz doutrinas, como nós vemos aqui agora, fizemos a exposição, escandalosas, que destoa da palavra de Deus. Portanto, não é palavra de Deus, é doutrina de homem, é doutrina de Satanás. Os pseudo-epígrafos, falsos escritos, dentro deles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro. Foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente a sua autoridade a profetas e apóstolos. Na Bíblia, todos os judeus atestam por Jesus como a lei, profetas e escritos. Não fazia parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante, a verdadeira, inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Eles não são capazes de integrar, glória a Deus, a Bíblia dos crentes. A Bíblia dos crentes em Jesus. A Bíblia dos protestantes. A Bíblia do povo barulhento. Falo isso por ser assembleiano. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Então, terceiro tópico para ensinar, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena, tá, irmãos? Plena, porque ela está sobre tudo.
está em tudo. Lembra que o escritor aos Hebreus nos ensina no capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que qualquer espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito. E onde é a divisão da alma e do espírito? Nós não sabemos. Nós não imaginamos onde é. Mas o Espírito Santo sabe. A palavra de Deus sabe onde é a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, pelo contrário. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem sentido de real e fidedigno. Nas escrituras corresponde à realidade exata dos fatos, com concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade, não é isso? E a sua palavra também é a verdade. João 17:17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Deus não mente, irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade. Mateus 5, 17 e 18. Vamos ler para os irmãos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Vai ser cumprido, vai ser cumprido, vai ser cumprido. Nem um jota, nem um tio se tirará da lei. E Apocalipse capítulo 22, versículo 19 diz: E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas escritas nestes livros. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 ao 9, diz: melhor, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana, tá bom? Assim, esses textos servem de base para a afirmação que a Bíblia diz:
e o que Deus diz. Tá bom? O que a Bíblia diz é o que Deus diz. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia não revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Nenhuma nova revelação, vou frisar novamente, nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Não precisamos de nada além da Bíblia. Não precisamos de nenhuma outra informação espiritual, profecia espiritual, coisa que supostamente Deus revelou a uma pessoa, né? E que não tem base bíblica a profecia. As profecias devem ter base bíblica, deve emanar da Bíblia. Ela é o último presente dado de Deus para o homem quanto à revelação das coisas que há de acontecer e das coisas que já aconteceram, né? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pelo Verbo que se fez carne, pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É por Jesus, amado. E Ele é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Então Deus fala a mim e a você, primeiramente, através da palavra de Deus, a única regra de fé e prática, inerrante, falível, inspirada, palavra de Deus. Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, que muito contribuiu para a escola bíblica dominical, pastor Antônio Gilberto, grande pastor, saudoso pastor, que está lá no céu, ao lado de Deus, nos braços de Deus. Pastor Antônio Gilberto, que tanto contribuiu para a nossa escola bíblica dominical. O que é que o pastor Antônio Gilberto ele nos ensinou? Que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Tudo o que você quer saber, meu amigo, lê Bíblia. Tudo o que você quer se inteirar está na Bíblia. Ela é mais atual do que o The New York Times, que ainda vai sair daqui a 50 anos se Jesus não voltar. Ela é mais atual do que o The Washington Post, que vai sair daqui a 100 anos se Jesus até lá não voltar. Ela é mais atual do que o Le Monde de Paris. Ela é mais atual do que qualquer tabloide de competência internacional. A palavra de Deus é mais atual. Ela é uma fonte inesgotável. Ela é um oceano que jamais um homem conseguirá vasculhá-lo. Então a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela tem essas qualidades. Pois como que diz a nossa capa?
o nosso tema, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Ela é a última revelação. Então, o pastor Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente é ético e moral. Se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Tá bom, amados? Aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, aquilo que a palavra de Deus diz que não agrada ao Senhor, aquilo que a palavra de Deus diz que colocar o homem no inferno, não adianta, irmãos, não adianta. Se não for através da santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor, não é isso? Hebreus capítulo 12, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, gente boa, meu amado irmão, santifica-te, santifica-te, santifique-se. A Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. E quando lê a Bíblia novamente, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Pois é ela, né? Que foi que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, através da leitura, você vai esconder na palavra de Deus. Não apenas uma leitura, mas é muita leitura no mesmo texto. Você vai absolvendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, o que é pecado é pecado. Se Jesus fala casamento de homem com homem, mulher com mulher, é pecado. Se a Bíblia fala, é pecado. Se a Bíblia fala que os feiticeiros não herdarão o céu, os feiticeiros não herdarão os céus de luz. Se a Bíblia fala que os afeminados, se a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o céu, não herdarão o céu, meu irmão. Então, aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é fundamental. Assim enfatizamos que a Bíblia é inerrante, verdade, tanto espiritual quanto moral. A verdade histórica e científica. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Em toda a matéria que aborda. Salmo 12, 6. Salmo 12, Salmos não tem capítulo. O irmão Samuel ia falar capítulo. Vamos lá, Salmo 12, 6. Vamos lá. As palavras do Senhor são palavras puras como a prata, refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ô glória! Coisa boa, né, irmãos?
John Ellis escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por isso, conseguinte, as Escrituras não se equivocam quando escreve a criação, os eventos da história, os fenômenos científicos. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Não é isso, meus irmãos? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, de Gênesis e Apocalipse, isenta de toda a falsidade, fraude ou engano. Que Deus em Cristo os abençoe e voltaremos na próxima aula, tá bom, amado? A estrutura da Bíblia. Fica na paz do Senhor. Ore pelo irmão Samuel, para que o Senhor de Deus venha capacitá-lo para a boa obra. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Tenha uma ótima semana. E olhe, vá para a sua escola bíblica dominical na sua igreja. Que Deus em Cristo os abençoe. A paz do Senhor.